ao som do Coringa. Quer concorrer a R$ 500 do bolão e ao sorteio de uma camisa oficial toda semana? Clube de vantagens da S1 Live. O link tá na descrição. Eu tava vendo ontem pela primeira vez o documentário do Flamengo do UFC Series, da pré-temporada, e aí começa logo com o Tite falando, sabe por que eu abraço todos vocês? Eu cumprimento todos vocês? Você vê que existe um movimento do Tite de querer realmente mostrar que todo mundo ali faz parte disso. Sim, sim. O Gerson já foi capitão, a Arrascaeta já foi capitão, o Gabigol em determinado momento foi capitão. Ele vai passando também essa abraçadeira para mostrar que todo mundo é parte do projeto. E cara, o jogador, ele entende isso. A gente está falando de um grupo que foi campeão de títulos importantíssimos com 4 técnicos diferentes. Jogadores que mesmo mudando a comissão, a gente falou ano passado, são 4 preparadores físicos, um clima horrível, soco atrás de soco, era pontapé, era a gente, entendeu? Invadindo a casa do outro, brigando o tempo todo. Mas, e mesmo assim, esses caras conseguiam de alguma forma fazer as coisas funcionarem. Dentro de um técnico que é muito mais humano, todo jogador, quando fala do Tite, fala isso, que ele é um cara mais humano, que ele olha para além também do tipo, você não é um robô. Sim, eu também vou entender sua necessidade. Isso tudo faz diferença e você vê que os jogadores já estão assimilando isso também. Então, você sente o clima melhor, você sente o time melhor, com bola, sem bola. Tem muito a evoluir, até porque essa relação deles vai se estreitar cada vez mais, eles vão cada vez se conhecendo mais e mais e mais, mas já dá para notar uma diferença gigantesca, principalmente, repetindo, pelo que foi 2023. Sim. Era terra arrasada, e terra arrasada não só dentro de campo, fora, departamento de futebol, psicológico, relações de jogadores, que esses jogadores convivem dia a dia, 4 anos, 5 anos. É uma convivência que desgasta. Então, quando você vê essa mudança, é muito grande. Sim. Parece que não, porque é início de temporada, mas é muito grande, de um ano para o outro, você ter essa mudança. E passa muito pela chegada do Tite. E também, Léo, o departamento de futebol do Flamengo terceiriza muito pro treinador, né? Sim. Então, assim, o treinador tem que ter mais comando ainda. Sim. Porque ele vai ter que jogar nas 11. Sim. Não vai ter muito essa coisa. E você vê o detalhe. Sai um gerente e entra um analista de desempenho. Sim. É tipo o treinador falando assim, olha só, tudo bem, já que o Juan saiu, que não foi um movimento dele. Ele ia tentar... É aquilo que você falou, foi um movimento externo que acabou tirando o Fabinho e Juan do Flamengo. Exatamente. Não um movimento interno, né, André? Exatamente. Só o movimento saiu interno, né? Você vê, houve um movimento externo. O único movimento interno foi o Skinner, porque a gente sabe o que é, né? Questão política. Sim. E aí, o que eles fizeram? Um rearranjo, tirou um pouco os caciques. Porque, assim, pra que esse monte de gerente se vai ficar tanta coisa nas costas do treinador? Sim. E não tem um profissional lá para conversar com o treinador de igual para igual para discutir as coisas. Sim. Se as coisas vão ficar na mão do treinador e da sua comissão. Então contrata um analista que vai ficar... Quer dizer, saiu um cara do guarda-chuva do Marcos Braz e que em tese seria acima do Tite e vem um auxiliar para ficar abaixo do Tite. Sim. Então, quer dizer, é uma reestruturação para colocar a coisa mais perto do mundo real, da realidade que é o Flamengo. Dentro de um trabalho que vai, né, o Tite espera que impacte dentro do campo. É onde realmente faz as coisas caminharem, né? E esses caras fora de campo, principalmente a diretoria, eles querem isso, André. Um treinador que chegue, faça o time andar, né, e que tome conta de tudo isso fora de campo, né? No caso, o Jorge Jesus. Eu acho que desde a saída, né? Desde a saída do Jorge Jesus, a procura é muito por isso, para se blindarem, né? Deixar o campo andar, o treinador toma conta de tudo, administra, e eles ficam fumando charuto, né? Aparecendo aqui e ali, fazendo entrevista sem pé nem cabeça, enfim. Então, acho que o Tite é muito isso hoje, né? Um cara que administra dentro... Também. Sim, para blindar os caras, né? E fora de campo também, né, Bia? Sim, não, com certeza, com certeza. A gente buscou muito, né? Como você falou, pós Jorge Jesus, são vários perfis de treinadores, assim, mas que nenhum assumiu a bronca de, cara, olha, para funcionar comigo é assim, 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 eu preciso de um ambiente com isso, com aquilo. Tem o Renato, que aí é muito mais amigo de jogador do que qualquer outra coisa, então ele ganha os jogadores, mas ele ganha pela amizade, ele ganha pela praia, churrasco e tal, resenha, Então ele ganha num outro sentido. O Ceni ali, quando ele tenta implementar alguma coisa também, aí dá uma desordem, porque aí tem toda a questão da identificação, não sei o quê. O Ceni também é uma pessoa um pouco mais difícil de lidar. Eu até vejo que ele está melhorando, mas ainda assim era uma pessoa mais fechada, mais complicada. Aí tem
os mais aleatórios, que não conseguiram implementar muito, né? O Domi não teve nem como essa condição, o Paulo Souza fala do telão e tal, mas nada além disso, ele contribui com melhorias, mas você vê chegando e falando, cara, eu vou abraçar, como o Jorge Jesus, ele faz isso totalmente, ele blinda a diretoria do trabalho dele, tanto quando o Jorge Jesus sai, a gente bate muito na tecla que é um absurdo não restar nada, não ficou nada do trabalho do Jorge Jesus. Para que o Domi pudesse aproveitar, para que a gente pudesse, para que o Flamengo seguisse naquela linha, porque o Jorge Jesus chegou e falou, olha, meu trabalho é assim, 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 eu preciso disso aqui para funcionar, e é comigo, deixa comigo, porque se der errado, quem vai responder sou eu, se der certo, quem vai responder sou eu, se tiver que dar um esporro em alguém, quem vai dar sou eu, se eu tiver que resolver algum problema pessoal com o jogador, sou eu, então deixa comigo minha comissão aqui, minhas pessoas. Sim. E o Tite vem na mesma linha, assim, até pela experiência muito maior do que Jorge Jesus que ele tem, né? Ele vem de 2 Copas do Mundo, de seleção, em que seleção... Experiência de futebol brasileiro. Exato, futebol Porra, no brasileiro. Corinthians ele tinha que resolver coisa ainda mais séria, que tinha atraso de salário. Exato. No Flamengo não tem, que é uma coisa realmente que mexe a cabeça de todo mundo, né? Jogador garoto, tipo Malcom, Arana, tudo bem, já tinha contrato profissional, mas sempre é um valor um pouco mais baixo, né? Do que os medalhões e tal. Eu entendo que administrar, pô, professor, parcela do carro. Professor, Verdade, parcela do apartamento. Família toda por É, trás. a família toda te esperando e tal, não sei o que, eu tô sem cabeça, não sei o que, eu tinha que resolver, desenrolar, fazer um time campeão, meu filho. Se a gente for campeão, aí tem premiação, o dinheiro vai entrar e você vai receber. Exato. Ele teve que administrar isso agora, caraca, ele tá no mar de brigadeiro, cara. Não, e ele Mas vem no céu de brigadeiro, no perdão. céu de brigadeiro. Ele tá no mar e no céu. Ele vem no Flamengo pro momento certo, assim, na questão que eu acho que se ele não chegasse em um momento totalmente de terra arrasada e que a diretoria percebesse que ela está em alvo de protesto, que ela está sendo questionada, que o Landinho e o Braz se perderam ali mesmo no caminho, se não fosse num momento desse, talvez o Tite não tivesse a chavezinha do ninho. Toma, faça isso aqui. Talvez tivesse um confrontozinho de ego, porque a gente sabe que o ego ali dentro é uma coisa, né, que reina. Então, talvez o Tite não tivesse tanto aval de chegar e falar, cara, o Léo Ortiz é um exemplo. Eu quero esse jogador, se não for ele, eu não quero ninguém. E aí o Flamengo insistir naquilo ali, vira um analista, sai o Juan, vem um analista, não vem ninguém indicado pela diretoria, que seja parceiro, que seja amigo da diretoria. Se o Tite tivesse chegado no momento mais morninho, talvez tivesse esse duelo de ego. Só que a diretoria entende que eu preciso recuperar parte da minha moral com uma parte da torcida. Eu preciso tentar dar uma volta por cima. O Tite é o melhor cara para isso. O que eu posso fazer? Realmente, se ele quer tudo na mão dele, tudo que ele quiser, eu vou entregar para ele. Cuida você. Você tem muito mais domínio, muito mais experiência do que eu. Toma. Só traz ano de eleição. Mas eu acho que o Tite eu só nem quero tem crédito, muito sabe? No final do ano. A sim, diretoria sim. fala, eu só quero crédito. Você pode me dar esse crédito? E ano Então, é toma ano tudo de eleição, que você né? precisar. Então, pro Flamengo, é interessante o Flamengo andar bonitinho, né? Títulos, para que Por isso essa que coisa o Tite tá com impacte. essa bandeira branca, sabe? Mas eu acho que o Tite nem tem muito esse perfil centralizador. Ele gosta de Não, delegar também e tal. Mas ele já percebeu que, tipo assim, a figura central, ele pode... Deixa pro filho uma coisa, pro Kleber, ele vai delegando. Sim. Mas a palavra final é dele e ele sabe muito bem que vai estourar em cima dele. Sim. E talvez os méritos nem vão tanto para ele. Eu acho que ele faz a figura de um capitão, né? De um treinador de fato. Né? Ele delega, mas na hora realmente dos problemas, sou eu. Na hora de decidir, sou eu. Eu escuto, eu estou atento às sugestões, mas quem decide sou eu. Eu acho que isso é importantíssimo. E quando ele passa esse recado no dia a dia, os jogadores percebem. Opa, aqui é diferente, aqui eu não posso pisar fora da linha, porque senão eu vou ser punido. Não punição, né, de sacanagem, mas punição realmente de ir pro final da fila. Sim, né? Que é natural, né? Futebol, natural. E você vê que ele faz isso até publicamente, né? Por exemplo, o Bruno Henrique e o próprio Vitor Hugo. Quando ele utiliza errado os dois em algum momento, ele na coletiva mesmo assume e fala, cara, coloquei o Bruno numa posição que não era pra ele, que não vingou, não deu certo, tal. Vitor Hugo, ele é muito mais pra frente, eu realmente usei ele assim, assado. Erro meu, depois você vê que ele começa a usar o Vitor Hugo na posição que é do Vitor Hugo. Então ele não tem esse problema em assumir. E isso pro jogador também reflete bem. De, tipo, ele poderia simplesmente não falar nada, a torcida ia ficar tratando o Vitor Hugo como um bagre, o Bruno Henrique como um aposentado que não tem mais condição, etc. Ia criticar o Tite também por usar errado. Mas a partir do momento que o time pega essa responsabilidade,
ele mostra para os jogadores que aquilo que eu tô falando ali no vestiário, eu compro o barulho de vocês, Sim. eu tô comprando publicamente, tô falando pra imprensa, tô falando pra torcedor, tô falando pra quem quer que seja. Não tô falando só aqui no vestiário. Tô falando, o Vitor Hugo, que é um jovem, cara, te usei errado, me desculpa, gente. Hoje ele não foi bem mesmo, mas não foi porque eu usei ele numa posição que não é dele, ele é mais na frente, a partir de hoje eu vou testar ele lá, e aí a partir dali a gente começa um outro julgamento. Então esquece essa partida dele. É um recado muito claro, né? Eu compro o teu barulho, mas você também tem que comprar o meu.